Olá, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM em mais um Mente em Forma 105. Olá, Rogério Cardoso. E aí, Eliege, tudo bem? Como é que você tá? Tudo mais que bem. Hoje, tendo a ilustre convidada, prata da casa, Flávia Lírio, que é fonoaudióloga e consultora em comunicação humana. Flávia, muito bem-vinda ao Mente em Forma 105. Bom dia, Eliege, bom dia, Rogério. Muito obrigada pelo carinho de mais uma vez me receberem aqui. Uma alegria poder mais uma vez divulgar a fonoaudiologia. E para você que nos acompanha, cheque essa entrevista e outras no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105, e também envie suas sugestões de pauta no nosso Facebook, Mente em Forma 105. Flávia, conta pra gente sobre o seu percurso, sua escolha pela fonoaudiologia, um pouco do seu trabalho atualmente. Olha, eu sempre gosto muito de começar falando pelo tempo, né, pela fonoaudiologia. E este ano eu estou completando 20 anos. 2 décadas. Pois é, eu pensava que isso era tão longe, que demoraria tanto para chegar, e agora chegou e eu estou tão feliz. Porque dá uma sensação de, puxa, que caminho bonito que eu percorri, né? Eu considero a fonoaudiologia, assim, uma área tão bonita, tão valiosa, né? Tanto para a saúde como para a educação. E eu, quando eu pensei em fonoaudiologia, lá nos meus 16 anos, eu nem imaginava esse percurso todo, né? Nunca me imaginei tão 20 anos à frente, né? Então eu comecei pensando em algo que lidasse com saúde, com educação, que eu pudesse trabalhar com pessoas, né? E aí eu acabei descobrindo isso através de uma tia que me falou sobre fonoaudiologia. Eu tinha pensado em psicologia, tinha pensado em pedagogia, mas aí quando eu descobri o que era fonoaudiologia, acho que eu não sei fazer outra coisa. Flávia, quais as situações que a gente deve procurar um profissional de fonoaudiologia? Você pode procurar um fonoaudiólogo se você perceber alguma alteração na fala, na voz, na audição, na motricidade oral, mas não necessariamente só quando você tem um sintoma, uma alteração. Você também pode procurar um fonoaudiólogo para melhorar a sua comunicação de forma geral. Então, se você é ator, você pode procurar um fonoaudiólogo para melhorar a sua performance vocal. Se você é um empresário, se você é um vendedor. Então, em qualquer fase da vida, é possível o contato com um fonoaudiólogo para tratar ou para otimizar algum aspecto ligado à audição, ligado à fala, ligado à voz, ligado à motricidade oral. Então, assim, é um leque muito grande de possibilidades. Então, desde o bebê até o idoso, é possível consultar um fonoaudiólogo. Nesse sentido, Flávia, em que áreas um fonoaudiólogo atua? Olha, você pode atuar na área de voz, como eu atuo, na área de linguagem, como eu atuo. Na área de linguagem, você pode trabalhar tanto a linguagem oral, como a linguagem da leitura escrita. Eu trabalho bastante a parte de aquisição de linguagem com crianças. Então, quando há trocas na fala, né, também é possível trabalhar, por exemplo, alguém que teve um AVC, um acidente vascular, um derrame, e teve uma alteração na comunicação. Então, é possível trabalhar os casos de afasia em adultos, né? E idosos que já estão com alteração de memória ou acometidos de alguma síndrome, alguma alteração como Parkinson ou Alzheimer. Também pode atuar na área de audição. Eu não trabalho na parte de audição, mas é claro que como fonoaudióloga é um aspecto que eu tenho que levar em consideração. Há também a parte de processamento auditivo central, que a gente pode fazer reabilitação e trabalhar estímulos, principalmente com crianças. Hoje em dia nas escolas observa-se muitas vezes com relação à atenção, você perceber os sons. Também trabalho com esse aspecto de processamento auditivo central. Posso trabalhar também com as crianças que nascem, e hoje em dia é obrigatório o teste da linguinha para verificar se não tem linguinha presa. Como é que é esse teste, Flávia? Esse teste é um teste obrigatório por lei. Hoje, toda criança que nasce, assim como existe o teste da orelhinha, como existe o teste do coraçãozinho, do pezinho,
do olhinho. Existe também o teste da linguinha. Esse teste é para verificar se a criança, se o bebê tem alguma alteração no frênulo lingual, que é aqui, onde embaixo da língua a gente tem uma inserçãozinha ali, né, como se fosse uma pelinha que segura a língua. E às vezes esse frênulo ele vem muito encurtado, né, e ele acaba alterando o posicionamento da língua. Essa alteração no posicionamento da língua durante a mamada, né, ele acaba muitas vezes provocando um desmame precoce. Então, muitas vezes as mães querem amamentar e não conseguem. Por quê? Quando o frênulo lingual está alterado, a criança não consegue alcançar com a língua uma posição adequada com o bico do peito, que acaba promovendo uma espécie de vácuo que ajuda a saída do leite. Então, se esse bebê tiver com a língua com o frênulo alterado, essa língua não alcança esse posicionamento adequado, e aí a mãe acaba querendo amamentar, mas esse bebê, ele se cansa, porque ele fica dependendo exclusivamente da força dele para sugar. Então o bebê faz a pega adequada, começa a sugar, mas ele faz tanta força que ele se cansa antes do tempo. Então é um bebê que começa a mamar e vai diminuindo a quantidade de sucções. Muitas vezes esse bebê acaba tossindo, engasgando, porque não dá conta, não coordena o sugar, o respirar e o deglutir. Então é importante avaliar isso, porque às vezes muitas mães falam: meu leite é fraco, eu não tenho leite, eu não consegui amamentar. Mas na maioria dos casos é porque a linguinha do bebê está alterada, porque aí com essa linguinha alterada acaba não muitas vezes dando o estímulo adequado para descer o leite, a mãe acaba encurtando o tempo entre as mamadas, acaba ficando cansada também. Então um bebê que às vezes mamaria a cada 2 horas, acaba mamando de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora, de hora em hora. E é um bebê que, conforme vai ficando mais velho, vai aumentando a demanda por leite, esse bebê acaba muitas vezes não ganhando o peso que poderia ganhar e até podendo perder peso. Aí acaba muitas vezes sendo necessário usar complemento, né, o uso da mamadeira, e aí o bebê percebe que é mais fácil sugar pela mamadeira e acaba trocando. Essa linguinha presa também no futuro pode ser responsável por alterações de fala, de respiração, entre outros problemas que hoje em dia, através de pesquisas, já existe, né, observação até na influência com ronco e apneia na fase adulta. Então vamos falar do ronco, né? Como é que a fonoaudiologia pode trabalhar essa questão do ronco? A fonoaudiologia, ela trabalha com essa questão da motricidade oral, do trato vocal, né? Como muitos anos trabalhou e trabalha com voz, né? Com essa musculatura, com respiração. Então o que acontece? Foi se observando que muitos dos exercícios eles são úteis para quem tem ronco e apneia. Eu estive ano passado fazendo um curso no Instituto do Sono em São Paulo, que é ligado à Unifesp, e lá nós avaliamos também o uso de um aparelho chamado CPAP. Esse aparelho ele é muito útil em casos em que o número de apneias, né, é elevado. E a gente sabe que hoje em dia que quanto mais episódios de apneia uma pessoa tem, né, geralmente quem ronca e quem ronca muito pode ter episódios de apneia. Essa apneia é a interrupção da respiração durante o sono. Isso pode ser causado por uma maneira neurológica ou por algo que está atrapalhando o fluxo de ar, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, excesso de peso, uso excessivo de álcool, tudo isso, fumo, as vias respiratórias às vezes alteradas por alergias, um posicionamento incorreto da dentição. Então, o trabalho com roncoapneia pode ser um trabalho multidisciplinar, que a gente pode trabalhar com o otorrino, com o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, vários profissionais que podem trabalhar, até o educador físico, né, no caso das pessoas que têm excesso de peso ou não têm um bom condicionamento físico.
Então, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de ronco e apneia, é necessário uma boa avaliação, porque nem todos os casos são indicados o uso de CPAP. CPAP é um aparelho que a pessoa usa durante a noite enquanto está dormindo, e se por um acaso esse CPAP ele vai jogando um fluxo de ar na pessoa, né, através da boca, do nariz, e aí se por um acaso durante a noite a pessoa tiver algum episódio de interrupção da respiração pela apneia, acaba, porque está recebendo esse jato de ar, ela não para de respirar, né, ela continua, não tem uma parada, né, da respiração. O fonoaudiólogo, ele vai trabalhar aspectos, por exemplo, de fortalecimento de musculatura, vedamento labial, parte de orofaringe, língua, porque muitas vezes posicionamentos inadequados da musculatura ou musculatura muito flácida pode gerar esse ronco, né, e atrapalhar a flacidez ali, atrapalhar o fluxo de ar, podendo gerar uma apneia. Então, muitos casos de ronco e apneia podem ser tratados, os casos mais leves, com terapia fonoaudiológica. Posição do corpo, barriga para cima, influencia, Flávia? Influencia. Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que tem excesso de peso, né, um acúmulo de gordura aqui também na região de pescoço, né, essa pessoa, quando ela fica deitada, né, de barriga para cima, o relaxamento às vezes acaba abrindo a boca, né, também acaba pela flacidez, a posição da língua também vai mais para trás, e tudo isso acaba favorecendo o ronco. Já talvez os ouvintes até possam pensar aí, as mulheres principalmente, né, com os maridos, observarem que quando estão mais cansados ou beberam, né, se fica de barriga para cima, o ronco aumenta. E aí se vira de lado, tem mesmo uma diminuição, até uma posição que favorece a respiração. Né? Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Flávia Lírio, que é fonoaudióloga e também consultora em comunicação humana. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe esta e outros programas que já passaram por aqui e entrevistas no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Flávia, a voz revela o estado emocional, não revela? Sem dúvida, sempre. Eu costumava dizer que a voz é nosso retrato sonoro, mas agora eu mudei, porque são tempos modernos, então eu digo que a voz é nosso selfie sonoro. A voz revela muito da gente, porque se você estiver feliz, né, se você estiver cansado, se você estiver triste, bravo, tudo isso vai impregnado na sua voz. Você sabe, né, Liege? O nosso corpo diz, né, o nosso corpo vai sinalizando. Então, quando nós não temos esse controle, né, esse domínio do uso da voz, a gente pode acabar denunciando. Então, se eu estou numa reunião e eu estou assustada, eu estou com medo, eu posso acabar denunciando. Eu fico lá controlando para não tremer as mãos, seguro uma caneta, estou toda na pose, mas a hora que eu abro a boca, acabo entregando que estou com a voz trêmula, que eu estou preocupada, que eu estou tensa, até através da face, né? Porque muitas vezes eu posso estar falando, tentando controlar a voz, mas aí o rosto denuncia. Então tem todo um funcionamento corporal junto com a voz que acaba mostrando. Se eu atender o telefone e conversar com alguém, eu já consigo no alô perceber que aquele alô, se é uma pessoa que eu conheço, né, eu já presto atenção se aquele alô a pessoa está bem. Flávia, rouquidão, né? Agora eu estou dando uma aula uma vez por dia só, lá na academia e para um grupo. E com uma aulinha só, às vezes eu tô ficando rouco. Depois da aula, tal, às vezes porque eu falo mais alto. Por que a gente não deve gritar e qual o problema que a rouquidão pode
acarretar, né, na nossa voz ou na garganta, enfim, eu sempre sinto a garganta um pouquinho, mas tem pessoas que falam sempre alto, né, de forma alta. Qual o problema que isso pode acarretar? Olha, rouquidão que persiste por mais de 15 dias não é normal. Isso é um mantra da fonoaudiologia. Se você ficou gripado, se você sofre de alergia, se você faz uso profissional da voz, se você está ficando rouco com frequência ou se você está rouco há mais de 15 dias, é super importante procurar o serviço médico, procurar um otorrinolaringologista, procurar um fonoaudiólogo, para que seja feita uma avaliação adequada, porque rouquidão é um indicativo de que algo não está adequado, não está legal no seu organismo. Pode ser desde um mau uso vocal, um abuso vocal, por exemplo, você falou que está dando aula uma vez por semana, então você já está tendo o cuidado de não ter tantas aulas. Mas pode ser que, como você falou, está usando num volume mais forte. Então, talvez você não esteja adequando um volume adequado para a sua voz. Você pode não estar aquecendo a sua voz antes de usar. Tem alguns cuidados que você poderia tomar para tentar evitar essa rouquidão, esse cansaço vocal. Mas vamos pensar aqui numa pessoa que dá aula todos os dias, ou alguém que canta, alguém que é um vendedor, por exemplo. Se essa pessoa com frequência sente esse cansaço vocal, algo não está normal. Ou ela não está respirando direito, ou não está usando o volume adequado. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que sofra de alergia, então está fazendo um uso vocal sem poder respirar adequadamente, muitas vezes respira pela boca. Várias coisas podem indicar uma rouquidão. Mas o mais importante e que a gente deve sempre lembrar é que rouquidão também é um sinal, um dos primeiros sinais para quem tem câncer de laringe. Então, às vezes a pessoa pensa, eu tô rouca, é um charme, né? A rouquidão deixou minha voz mais grave. Tem gente que ainda hoje acha que rouquidão dá um certo charme à voz. Rouquidão não é saudável, então muitas vezes a pessoa acaba, por conta dessa rouquidão, procurando o serviço médico e pode até vir a descobrir um câncer de laringe, que se descoberto precocemente, a pessoa trata e consegue manter saudável ainda a voz, manter a voz ainda numa boa situação. Mas há casos, por exemplo, que acaba acontecendo um esvaziamento aqui da região e a pessoa não conseguir mais usar a voz como antes, né? E isso é bem complicado, porque imagina você perder essa forma de expressão que é a voz. Então, muito importante, rouquidão, procura o serviço médico, investiga o que é. Pode ser uma coisa super simples, mas também pode ser algo mais grave e importante pesquisar. Flávia, você tem uma parceria com o Ilumina, né? Com pacientes oncológicos, que também é uma área que você atua. Você pode nos contar um pouquinho sobre isso? O Ilumina foi um presente na minha vida. A princípio, um grande desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com pacientes de câncer de cabeça e pescoço, onde a gente atua diretamente com disfagia e alterações vocais. E eu acabei descobrindo uma possibilidade de trabalho muito valiosa dentro da fonoaudiologia. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha atuado diretamente. E desde 2015 eu estou com o pessoal do Ilumina desenvolvendo um trabalho com eles dentro dessa área de câncer de cabeça e pescoço. Fizemos campanha ali, grupos antitabagista, atendo pacientes, atendo ainda alguns pacientes que passaram por lá, que são pacientes também do Ilumina. E agora no último mês de abril também desenvolvi junto com a doutora Adriana, a doutora Letícia, a doutora Ana, a doutora Tatiane, uma campanha bonita do Dia Mundial da Voz. Dia 16 de abril foi o Dia Mundial da Voz,
Foi uma data que começou aqui no Brasil, criada para justamente divulgar a importância da voz, dos cuidados com a voz, e acabou ganhando o mundo. Hoje nós temos campanhas dentro dessa área de voz na Europa, nos Estados Unidos, em diversos, na Ásia, em diversos locais, justamente porque a voz é algo super importante e valioso detectar alguma alteração nela. Então nós fizemos uma campanha bonita no Ilumina, onde nós, eu e a outra fonoaudióloga, a Tatiana Lípio, nós desenvolvemos palestras com grupos que se cadastraram e puderam realizar gratuitamente exames de laringoscopia gratuitos, né? Foram feitos e foram avaliados, e as pessoas que tiveram detectadas alguma alteração já receberam um encaminhamento adequado. Foi uma campanha super importante aqui na cidade de Piracicaba, ainda mais a gente considerando a data e que houve em vários lugares do mundo. Ter participado dessa campanha foi muito legal. Quero, inclusive, agradecer a doutora Cris Amalfi, a doutora Adriana Brasil, pela oportunidade. Foi um trabalho muito bonito dentro do Ilumina, e convido as pessoas que notarem que tem alguma dificuldade, perceberem ou já tiveram algum câncer de laringe, se quiserem mais informações, buscar o Ilumina ou tentar contato comigo também, nós vamos ajudar os encaminhamentos necessários. Flávia, eu acho, né, eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu acho que a voz emite poder, né? E por que eu acho isso? Porque a Margozinha Gege, quando está em casa fazendo alguma coisa, eu já chego e falo, Margot! E aí ela já para e já vê que a voz não está diferente, não está igual ao que estava antes, e aí ela já para de fazer as travessuras dela. A voz realmente emite poder? A voz é muito poderosa. Se a gente imaginar que a voz é o nosso selfie sonoro, como eu falei, se você tiver o domínio deste poder, você pode inclusive levar as pessoas a pensarem ou a agirem conforme você está desejando, a terem uma resposta com você de uma maneira mais adequada, dar um feedback de acordo com aquilo que você deseja. Então, não estou levando para o lado do poder maligno, mas vamos pensar aqui, você como professor, se você vai dar a aula e você não tiver um domínio, um poder sobre a sua voz, você começar a demonstrar que você está cansado naquele dia, que você teve uma noite ruim, ou que você brigou com alguém, como você vai cativar os seus alunos? Em algum momento pode ser que eles percam a atenção, ou que você passando essa irritação, talvez você não consiga deles o mesmo retorno. Se você pensar numa vendedora, por exemplo, você chega numa loja e a pessoa vem, oi, tudo bem? E fica... É diferente você entrar num lugar e a pessoa falar, bom dia, como vai, tudo bem? É diferente. Se eu sou um chefe, um diretor de empresa e eu vou começar uma reunião, eu tenho que ter uma voz de comando, eu tenho que falar com as pessoas de uma forma firme, não grosseira, mas de uma maneira que você chame a atenção. Então eu vou entrar lá e eu não vou falar, vou pensar aqui numa mulher. Inclusive assim, para os homens não é tão difícil o uso da voz, porque a voz já é mais grave e infelizmente temos essa questão de machismo, e muitas vezes a figura do homem só dele chegar, o pessoal já vai, mas uma mulher não, é mais difícil. Se ela estiver num posto de comando e ela não tiver esse poder na voz, ela pode não ser ouvida, porque às vezes pode estar ouvindo, mas não está dando crédito. Então se uma mulher chega lá e ela fala, bom dia, como vão, tudo bem? É diferente se ela chega lá e fala, bom dia, tudo bem? Vamos começar a reunião? Acho que não vai ficar muito adequado. Você pode ser simpática, você pode ser carinhosa com a sua voz, mas em alguns momentos
inclusive profissionalmente, é necessário uma voz de comando. Então é necessário você ter poder, você saber utilizar a sua voz. Então quando você fala que chegou em casa e falou com a Margot mais firme, e que você percebe isso nela, você pode pensar no contrário. Se você chegar na Margot e falar: "Ai, que coisa mais linda", ela vai abrir um sorrisão, ela vai fazer mais ainda aquilo que ela já está fazendo, ela vai abraçar, vai beijar. Eu falo sempre da questão quando a gente fala com cachorro, né, com os animais, porque a gente confessa, quem tem um animal e nunca mudou a voz para falar com o animal. Você tem gatinho, né, Eliane? Oh, 2 gatas. Então, mas também tem o cachorro, tem o peixe, é um mini zoológico. Você altera a voz, você nem percebe que você faz isso. E a voz é tão poderosa que se você olhar para o animal e falar assim: "Ai, sua coisa feia e pouquinha, ai, coisa horrorosa", o bichinho vai abanar o rabo, vai roçar em você, vai ficar todo felizinho. Ele nem entendeu o que você quis dizer, as palavras que você disse, mas ele entendeu que a sua voz estava impregnada de um carinho, de uma simpatia. Em compensação, se você olhar para o animal e falar assim: "Que coisa bonitinha que você é, vem aqui no meu colo", pronto, já o bicho se mandou, arranhou você. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Flávia Lírio, que é fonoaudióloga e também consultora em comunicação humana. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Flávia, o inverno está chegando, certo? Nossa próxima estação ainda. Que cuidados ter com a voz na estação do inverno? Nessa época, a gente sabe que as doenças respiratórias, elas ficam mais em evidência. A gente deve cuidar da voz o ano todo, em todas as estações. Mas, especialmente no outono e inverno, quando a gente tem mais episódios de gripes, resfriados, as crianças principalmente, os idosos, é sempre importante continuar hidratando bastante o organismo, tomar água. Nesse período, às vezes as pessoas têm menos sede, não consomem tanta água. Mantenham o consumo de água, insistam, mesmo que você não goste muito, principalmente se você faz o uso profissional da voz, não diminua o consumo de água. Se você sofre de algum tipo de alergia, se você observa que está com gripe, tome alguns cuidados. Por exemplo, se você percebe que está com a voz cansada, está rouco, está num episódio gripal, que está com dificuldade para falar, tente fazer repouso vocal. Não faça uso de chazinhos e pastilhas e sprays que acabam promovendo um mascaramento desses sintomas e aumentando até o uso da voz. Isso acaba promovendo um abuso vocal e você demora muito mais tempo para melhorar. É importante, se nesse período você fica mais com crise de rinite, sinusite, você procurar o médico, fazer o tratamento adequado, porque muitas vezes as pessoas vão deixando passar e ano após ano esse contínuo de episódios acabam muitas vezes sobrecarregando o trato vocal e no futuro, principalmente se faz o uso profissional da voz, acarretando alguma alteração vocal. Então, consumo adequado de água, cuidar se tem alergias, procurar o médico. Se está num episódio gripal, fazer o repouso vocal, tomar os cuidados necessários para não abusar da voz. Se me permitem um exemplo, semana passada uma amiga me chamou no WhatsApp dizendo que a secretária do local onde ela trabalha estava extremamente gripada e praticamente sem voz e queria saber como é que ela fazia para melhorar. E aí eu perguntei, ela está falando sussurrando? E ela me disse, tá, porque ela está sem voz. E ela não melhora, ela está ficando assustada porque já faz dias e a voz não volta. E aí eu falei, poxa vida, pede para ela
não falar sussurrando. Falar sussurrando normalmente já é prejudicial à voz. Se você está num episódio de gripe onde o trato vocal está edemasiado, já está irritado, já fica difícil a produção vocal. Imagina você ainda falar sussurrando, sobrecarregar. Você está sobrecarregando um local que já não está bem. Então, realmente vai demorar mais tempo ainda para melhorar. Evitar pigarrear, às vezes você está com um excesso de tosse. Quando você tosse, você muitas vezes já sente aquela queimação, porque tossiu bastante. Então, sempre prestar atenção. Se fizer uso de spray ou de pastilhas, fazer o repouso vocal, porque às vezes a pessoa acaba fazendo uso disso e usa mais ainda a voz porque percebe que dá uma melhora. Não pode, porque aí você acaba demorando muito mais tempo para se recuperar. Flávia, a impressão que dá é que tomar água fria é pior do que tomar às vezes um chá quente. É uma impressão real? O que você pode falar sobre isso? Faz bem para a voz ou não? Olha, até a medicina chinesa costuma dizer que tomar a água gelada não é muito adequada ao organismo. Eu vou falar como fonoaudióloga. Isso depende muito da pessoa. Eu já vi pessoas falando que não percebem diferença na voz quando fazem o uso de água gelada, ou suco gelado, ou tomam sorvete. Mas já vi pessoas falando que, nossa, não pode tomar um suco gelado que a voz já desaparece. Então isso é muito pessoal. O que eu oriento, e a maioria dos profissionais pedem para que as pessoas tenham atenção, é evitar o choque térmico. Porque às vezes você está com o corpo muito quente, está voltando de um exercício, ou estava debaixo de sol, e aí você toma um sorvete, ou toma a água gelada, e aí esse gelado vai promover um choque térmico, e isso pode baixar sua resistência, e você ficar mais propenso a alterações, inclusive da voz. Né? O seu organismo todo pode ficar propenso a alterações por conta desse choque térmico. Mas se pessoalmente você nota a diferença na sua voz quando usa, vocês já observaram, às vezes as pessoas que são cantores ou atores gostam muito de usar um echarpe, um cachecol, porque notam que qualquer ventinho a mais, às vezes, se não está aquecida a região do pescoço, notam diferença na produção vocal. Isso é muito pessoal. Muitas pessoas observam isso. Eu acho que conforme você vai conhecendo muito mais o seu corpo e o seu uso vocal, você vai ficando mais atento para esses detalhes. Flávia, criança, né? Quando se dá a aquisição da fala, qual a idade aproximada? E quando os pais têm de ter uma atenção maior e procurar um fonoaudiólogo para buscar uma orientação ou uma avaliação? Uma criança com 1 ano e 6 meses, ela já deve estar falando algumas palavras, inclusive formando frases com 2 ou 3 palavras. Ela deve estar reconhecendo partes do corpo, as pessoas com quem ela convive. Claro que ela vai produzir palavras que não estão corretas, adequadas à língua portuguesa, mas ela já deve ter uma intenção comunicativa, uma produção vocal. Uma criança de 1 ano, ela já muitas vezes faz balbucios que você vai dando significados e você vai, mesmo que ela esteja falando de forma inadequada, você vai dando o padrão correto e dando estímulos para essa criança. Uma criança, por exemplo, que então tenha 2 anos e ainda não fala nenhuma palavra, não se comunica, não tem uma intenção comunicativa, muitas vezes não reconhece quem convive ali com ela, você faz perguntas, ela parece não compreender, é super importante procurar um fonoaudiólogo. Eu já recebi no consultório pais que levaram bebês de 1 ano e 7 meses, porque achavam que estava diferente do outro filho, ou do priminho, ou do amiguinho do colégio. Não tem problema, se os pais acharem que tá suspeitando de alguma coisa, conversem com o pediatra. Muitas vezes o pediatra já está acompanhando essa criança desde que nasceu. Converse, pede um encaminhamento, se for o caso dos convênios,
Se você for procurar de forma particular, vá direto então ao fonoaudiólogo. Não quer dizer que necessariamente vai fazer terapia fonoaudiológica, porque tem muita vizinha, muita amiga, muita prima que aí acaba falando assim: imagina, fonoaudiólogo, não, mas é muito novinho. Não caia nessa. Se você está desconfiado, se você é mãe, pai, se você acompanha uma criança, se você é professora, se você é babá, se você está notando alguma coisa estranha com a criança, na comunicação dela, converse, procure um fonoaudiólogo, porque muitas vezes uma orientação que a gente faça, uma avaliação, um encaminhamento, algo que a gente pode resolver de uma forma mais simples, vai evitar um problema muito maior no futuro. Então, às vezes a gente acaba chegando no consultório ali, crianças de 3 anos e meio, 4 anos, que não falam quase nada ou não reconhecem de forma efetiva coisas que ela já deveria reconhecer. Então, uma criança, por exemplo, de 4 anos e meio, ela já deve estar falando todos os sons da fala. Então, no máximo, 4 anos e meio, quase 5, se sua criança não está falando de forma correta todos os sons da língua, é importante procurar um fonoaudiólogo. Flávia, o que são as cordas vocais e que exercícios a gente pode fazer para treinar ou até para preservá-las, né? As cordas vocais ou pregas vocais são pequenos e delicados músculos que estão aqui na nossa laringe, que fica aqui no pescoço, que a gente chama, que faz parte do trato vocal. Esses pequenos músculos, eles estão logo acima ali na abertura e fechamento da traqueia. Então, o ar que vem dos pulmões passam por ali, né? Esse ar todo dos pulmões passa por ali e faz vibrar esses pequenos músculos. E aí esses músculos se movimentando nessa vibração, com a articulação de lábios, bochecha, língua, a gente vai dando ponto de articulação e produzindo sons. Então, se a gente não tiver uma respiração adequada, se a gente não tiver pregas vocais saudáveis, se tiver algo que acometa essa vibração de maneira saudável, ela não estiver vibrando, já teremos uma alteração vocal. Então vamos pensar aqui uma pessoa que tem um nódulo vocal, um cisto ou uma paralisia de prega vocal. Como são pequenos músculos e eles vibram, e é isso que depende, né, da passagem ali do ar para a produção do som, qualquer alteração ali já vai dar uma alteração vocal. Então, por exemplo, algo que ajuda muito a gente a preservar a nossa voz não é nem necessariamente um exercício, é a hidratação, porque é um músculo. Então, assim como a gente faz exercício para o corpo todo, e toma água para hidratar, para estar com um corpo saudável, bem nutrido também, né, fazer uma alimentação saudável, a gente também deve pensar nisso com relação às pregas vocais. Evitar pigarrear, que não é um exercício, mas é um cuidado, porque muitas vezes você pensa que fazer, você está limpando ali a região, o excesso de muco, mas na verdade você faz um movimento que agride as pregas vocais, bate com força uma prega vocal na outra, e isso com o excesso pode gerar uma alteração. Então, melhor do que você pigarrear dessa forma, então quando você tiver aquela sensação de bolo, você pode fazer assim. Você, quando faz isso, ou você está vibrando as pregas vocais de uma maneira que você otimiza o movimento delas, não prejudica, não causa uma alteração. Então, muitas pessoas que fazem uso profissional da voz, principalmente atores e cantores, usam muito exercício assim. Esse é um exercício sem contraindicação, e que você pode fazer inclusive de manhã, quando você acorda e está com aquela voz mais embotada, porque você ficou bastante tempo deitado, né? Principalmente agora nesse período de seca. Às vezes de manhã você acorda, ficou muito tempo sem ingerir água, né? E aí você sente mais o corpo pedindo ali, né? Parece que você aumentou a produção de muco na região. Então, você pode fazer esse exercício. Tem
uma porção de outros exercícios. Mas aí é importante que a pessoa procure um fonoaudiólogo para que seja feita uma avaliação e ver quais são os exercícios mais indicados para ela. Mas geralmente os exercícios são bem divertidos. Parece coisa de maluco, mas eles funcionam, que é uma beleza. Para você ouvinte que depois quiser saber o que a Flávia fez, né, com isso, a gente vai estar lá no YouTube. Essa entrevista vai estar no YouTube. Aí você vai poder ver exatamente o que a Flávia fez aqui, tá? Eu vibrei a língua e vibrei os lábios. Exatamente. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Flávia Lírio, que é fonoaudióloga e também consultora em comunicação humana. Flávia, estamos chegando ao final do Mente Informa, uma pergunta que não quer calar. O que te inspira na vida e profissionalmente? Sempre evoluir, melhorar e poder compartilhar isso com os que estão ao meu redor. Eu estive no programa do Luiz Fernando um tempo atrás e a gente brincando, eu falei, eu sou luz. Depois fiquei rindo em casa com minha família, porque não foi uma pretensão. Foi uma sensação de estarmos plenos, de querermos estar em paz, em comunhão com as pessoas e juntando isso com o meu profissional, acho que isso faz a gente melhor no atuar, porque lidando com pessoas diariamente e de todas as idades e com diferentes alterações, diferentes estados, né? Eu atendo numa mesma semana um bebê que tem um mês, uma pessoa que acabou de sair de um câncer de laringe, atendo uma pessoa com Parkinson, uma criança que está na fase de aquisição de leitura escrita. Então, são tantas variações do viver, do estar. Então, eu procuro sempre melhorar, aprender mais. E esse aprender não é só de arcabouços teóricos, mas do saber conviver com as pessoas, porque eu acho que isso nos torna melhor, principalmente, né, mais do que o arcabouço teórico. Flávia, chegamos ao final do Mente Informa 105. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa, que você possa deixar suas considerações finais, o telefone de contato para o ouvinte, algum meio que o ouvinte possa se comunicar com você. Muito obrigada, Liege, muito obrigada, Rogério. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Quem quiser entrar em contato, saber mais sobre fonoaudiologia, pode ligar, mandar um WhatsApp. 98136-9721. Então, muito obrigado mais uma vez, Flávia. E, Liege, chegamos ao final de mais um Mente Informa. O programa é dedicado à arte do bem viver. Agradecemos a sua companhia e até o próximo final de semana. A nossa ficha técnica de hoje contou com a programação musical de Liege Lise, edição técnica Marquinhos Ferreira, a nossa convidada Flávia Lírio, apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso, programação de áudio de Juliana Protti e direção geral Eduardo Castro. Tenham todos um ótimo sábado. Até a próxima.